seria um excelente jogador, né, de futebol. E não teria tido a vida tão maravilhosa que ele teve. E esse Zoom, às vezes ele vai levantando a mão sem eu pedir para ele levantar minha mão. Não, Zoom, não precisa levantar a mão, não. Pronto, foi. Que eu fico gesticulando aqui, o computador acha que eu tô querendo levantar a mão. E imagina assim também, né, que por exemplo, uma pessoa, pensa assim num dançarino, numa dançarina muito especial, e que ninguém tivesse, né, nunca ensinado, que essa pessoa também nunca tivesse se dado conta que ela podia fazer arte com o corpo dela, né? Essa pessoa teria vivido a vida ali, teria sido, né, mais um profissional em qualquer outra área, e o mundo nunca teria ganhado com a presença especial dessa pessoa. Então é a mesma coisa com as nossas mãos. Elas não podem ficar limitadas no sentido do tato. E isso daí seria terrível, que a gente apenas usasse nossas mãos para o sentido físico do tato. Elas servem para muitas outras coisas. Para quê, gente, que servem as nossas mãos, então, do ponto de vista aí energético? As nossas mãos vão servir, em primeiro lugar, para medir energias. Vocês sabiam disso? Então, vou dar um exemplo bem claro. Semana retrasada, eu tive com meu filho numa loja que vende muitos cristais. Uma loja linda, são vários andares só de cristais. E ele queria que eu comprasse uns cristais para ele. A gente usa cristais para fazer cura dentro da nossa escola, que é o Pranic Healing. A gente usa cristais para poder ajudar os pacientes a se recuperarem rapidamente, para poder programar objetivos para os cristais trabalharem, né, para a gente se proteger, enfim, uma infinidade de usos. E ele falou, mamãe, meu filho tem 9 anos, ele se chama Henrique. E ele falou, mamãe, eu queria comprar uns cristais. E aí eu falei para ele, então, Henrique, vá medir a energia. A gente chama de explorar, vai explorar a energia dos cristais para você ver se vai ser favorável para você que você compre os cristais que você está querendo comprar. E aí ele foi lá, né? Muito bonitinho, né? Eu fiquei ali assim, olhando um pouquinho de longe. E aí, quando ele via ali, deixa eu ver se tem algum cristal aqui na minha mesa. Tem um aqui. Quando ele via algum cristal, né? Tinha assim vários lugares vendendo um monte de cristal. É quando ele via um que ele gostava, né? Ele se aproximava assim e ele colocava a mãozinha dele para sentir ali aquela energiazinha. E quando ele sentia, né, uma energia mais forte, e ele falava: Bom, então esse cristal aqui serve para mim. E quando ele não sentia uma energia muito forte, então ele entendia que aquele cristal não servia para ele. E aí, depois disso, eu ainda fui lá e conferi com ele, né? Eu vi os que ele tinha escolhido e conferi com ele. E aí, a gente comprou, então, alguns cristais que vão ser favoráveis para ele. Vocês sabem, né, gente, que existem muitos cristais, mas nem todos os cristais vão servir para ajudar a gente em todos os momentos. Alguns cristais podem até ser prejudiciais. Então, quando a gente está numa situação que a gente não sabe direito como agir, para onde ir, o que fazer, a gente pode usar as nossas mãos como ferramentas para medir a energia, para avaliar a energia de uma situação, do chakra de uma pessoa, ou como meu filho fez ali, né, de um objeto ou dos cristais. Um outro uso também, né, para as nossas mãos é o quê? Limpar a energia, gente. Ai, que coisa linda! Limpar, retirar energias sujas, principalmente da aura de uma pessoa, da nossa própria aura, da aura de uma outra pessoa também. As nossas mãos, quando treinadas e com a técnica adequada, elas permitem que a gente retire energias de contaminação, energias de inveja, energias de depressão, energias sujas, energias de doença, qualquer tipo de energia negativa. Quando a gente tem a técnica certa, a gente usa as mãos para isso. Então, olha só que outro uso tão bonito, né, para as nossas mãos. E um uso também, que é o mais especial, talvez o mais popular de todos, que é as nossas mãos como transmissoras de energia, como veículos para doarmos energia para o outro. Esse fim de semana, gente, eu tive um fim de semana muito agradável. Eu passei o fim de semana hospedada numa casa na Serra, linda, assim. Era uma fazenda, na verdade, então dava para ouvir assim o barulho. Tinha um rio, uma cachoeira perto, dava para ouvir o barulhinho da água, bem no meio da natureza, assim. E
estava tendo um festival de música. Então, eu fui naquele festival de música e aí depois eu voltei para casa para me reabastecer com aquele prana da natureza. E nesse festival de música aconteceu uma coisa que acontece com muita frequência em festivais de música, né, em shows, que é o artista, em determinado momento, ele fala assim: agora, pessoal, era o Capital Inicial, aquela banda Capital Inicial. Então o vocalista falou assim: agora era o fim do show já. Agora todo mundo levanta as mãos, coloca as mãos para cima, né? E vamos lá, todo mundo balançando as mãos. E foi tão gostoso naquela hora, eu estava ali no meio daquele show, levantei minha mão também. E me veio esse insight ali, eu estava ali me divertindo com meus amigos, me veio esse insight na hora. Eu falei, uau, eu acho que é por isso que quando a gente vai nesses shows, a gente fica tão alegre, né? Fica tão feliz, porque era muita gente muito feliz de estar ali, né? Era um show, estava ali, era um momento de diversão, muita gente feliz e muita gente ali levantando a mão, né? E fazendo ali aquele gesto de um lado para o outro. E o que estava acontecendo ali? Energias positivas saindo das mãos das pessoas. Então, naqueles instantes, né, em que a gente estava ali, alguns instantes, né, que você ficou ali mexendo a mãozinha, estava todo mundo ali embebido naquela energia super bonita, super gostosa de alegria, de confraternização, né? De felicidade. E então as nossas mãos elas fazem isso. Elas doam energia, tanto de forma inconsciente, como quando a gente vai num show, como também de forma consciente. A gente pode também ir lá e canalizar esse processo. A gente pode organizar esse processo de doação de energias. A gente pode ter a técnica certa para poder compartilhar isso com outros, de forma que você que está doando não falte para você, né? De forma que o outro realmente se beneficie com aquilo. Não adianta a gente só ficar dando energia se para o outro não adianta nada, né? Ele não se beneficia, não faz nenhuma diferença na vida dele. Tem gente até que usa pêndulos, né? Vocês já viram aqueles pêndulos de cristal? Outros tipos de pêndulo também, para poder fazer parte desse trabalho de medir energias, de limpar ou de energizar. Mas a gente não precisa nem de pêndulo, pessoal. A gente pode ir direto ali nas nossas mãos, treinar elas para fazer isso. E para que a gente vai buscar essa sensibilidade, né? Porque, gente, e agora quero chegar numa hora muito importante, mas muito importante desse nosso encontro, que é o seguinte: eu vou dizer para vocês que eu ando por aí, faz parte da minha vida, depois que eu mudei loucamente de carreira, que eu decidi entrar naquilo que eu identifico que é o verdadeiro chamado da minha alma, é, eu ando por aí, né, procurando servir como canal para que as pessoas também encontrem o propósito da alma delas, para que as almas, as pessoas que estão prontas, possam se aproximar do nosso trabalho e possam então florescer, florescer. O meu papel aqui e o papel de muitos de vocês também eu sei que vocês sabem do que eu estou falando, é o quê? Servir de ponte para que algumas pessoas encontrem algumas coisas que vão ser muito legais para elas, que vão fazer elas terem a chance de fazer essa sementinha espiritual delas aqui brotar e virar uma flor linda. Então, é bastante provável que muitos de vocês que estão aqui hoje à noite tenham sido tocados por esse chamado. A alma superior de vocês, que é essa nossa parte divina que nos conecta a Deus, ao todo, essa alma superior, ela está ali tentando fazer com que a gente entre no nosso caminho, entre nos trilhos. Em determinados momentos, está presente num evento como esses, que está rolando agora aqui com a gente. É um jeito de convidar vocês para entrar em todo um caminho que vai fazer com que essa alma superior possa desabrochar. É isso que a gente precisa. As nossas sementes espirituais precisam desabrochar. Isso de viver aqui só pensando na matéria, conectado demais, só no dinheiro, só nos dramas emocionais, só no nosso corpo físico, só nas questões que são mais ligadas à carne, que são uma delícia, a gente precisa viver, mas viver só conectado nisso ou privilegiando demais isso, talvez não seja o que as nossas almas vieram fazer nessa encarnação. Então, talvez a gente esteja reunido aqui hoje à noite porque
faça parte do projeto das nossas almas, da minha alma e da alma de vocês também. Já pararam para pensar nisso? Muitas vezes a gente quer ajudar os outros, as almas que são um pouco mais antigas, que já têm uma certa trajetória dentro do mundo espiritual, que não nasceram ontem, mas que já encarnaram por várias vezes, essas almas, elas trazem junto de si um chakra cardíaco mais ativado. O que isso significa, gente? Que talvez dentro de você a vontade de ajudar o outro, de ser generoso, a sensibilidade diante de uma cena onde tem alguém sofrendo, o impulso para se movimentar para ajudar alguém, isso tudo tem a ver com o chakra cardíaco mais desenvolvido. E quem já viveu mais vidas tende a ter um chakra cardíaco mais desenvolvido. Descobrir como trabalha a energia das nossas mãos é um dos jeitos da gente ajudar mais as outras pessoas. Então, talvez isso tenha trazido você para cá hoje à noite. A vontade de ajudar outras pessoas, mas sem saber muito como. A gente vê por aí, nossa querida cidade do Rio de Janeiro, né, que mora aqui no Rio, quantas coisas, né, tão terríveis aconteceram semana passada, quantas mortes e violências, enfim. Então, isso tudo desperta na gente uma vontade de ajudar, uma vontade de fazer com que, poxa, eu queria que as coisas fossem diferentes, eu queria que tantas coisas acontecessem de um outro jeito. Então, a despertar a capacidade das nossas mãos de limpar energias, de energizar, é um jeito muito lindo e muito especial da gente ajudar os outros. E a gente vai ver isso aqui no nosso desafio, tá bom? Uma dos nossos exercícios, na verdade, dois dos nossos exercícios vão ter a ver com isso, tá? Outra coisa, é importante a gente aprender também a mexer com as nossas mãos, porque às vezes as pessoas querem ajudar os outros através dessa canalização de energia das mãos, mas elas podem se contaminar com a energia do outro. Eu já ouvi muitas histórias assim, na falta de uma técnica adequada, esse ímpeto por ajuda, que é muito genuíno, é muito puro e é muito lindo, mas ele pode levar a uma contaminação, porque aí essa pessoa, na condição de terapeuta meio inconsciente, né, essa pessoa pode se contaminar com a energia daquele que ela está querendo ajudar. Então, pessoal, a gente precisa focalizar essa energia para cura, tá? Isso que é uma mão de cura. É uma mão, é um chakra, tá? É um chakra da mão que está trabalhado, que faz parte de um corpo, de uma alma, que tem as técnicas, a consciência do que precisa ser feito para que esse chakra da mão trabalhe de forma adequada. E tem também um coração, um chakra do coração que mobiliza a sua vida, que faz você estar numa segunda-feira à noite, 8 horas da noite, assistindo uma live de uma coisa que você talvez nem saiba o que é, para quê? Para poder ajudar os outros, para descobrir um jeito de ajudar. Então, gente, no meio desse balaio de gatos aí, desse grupo heterogêneo de pessoas que somos, né? Quantos somos aqui hoje, de onde viemos, tantos caminhos. No meio desse grupo todo, algumas coisas nos unem com certeza, né? E, e eu arrisco dizer que uma das coisas que nos unem é essa vontade de ajudar e essa vontade de caminhar dentro dessa história espiritual, de entender melhor como que as nossas mãos podem fazer para que essa energia possa circular. Então, agora, o que que eu quero fazer? Eu quero que a gente faça uma prática que já vai ser a primeira prática do nosso desafio. Então, a gente vai fazer isso junto agora. Isso vai levar pouquíssimo tempo, tá? Vai ser bem rapidinho. Eu vou conduzir vocês numa prática para a gente despertar esses chakras das mãos e para a gente tentar sentir essa energia, sentir essa vibração nas nossas mãos. Vamos lá? Vocês querem fazer isso, gente? Vamos fazer então isso aí. Como é que a gente começa, pessoal? A gente começa assim. Então, por favor, me acompanhem, tá? Aqui. A gente vai fazer primeiro um pedido por ajuda divina, tá bom? Então, vamos lá agora nos concentrar, relaxar e me acompanhem mentalmente, por favor.
ao Ser Supremo, a Deus, a fonte de toda vida, energia e amor, a todos os grandes, grandes seres, aos mestres espirituais, ao mestre Shoa Koksui, que é o fundador da Escola do Pranic Healing, e a todos os demais mestres sagrados, a nossa alma superior, nosso eu divino, aos anjos de cura, muito obrigada por toda ajuda, proteção e orientação divinas e pelas bênçãos de amor, de iluminação, de percepção energética, de desabrochar energético e espiritual. Obrigada por tantas bênçãos em nossas vidas. Obrigada por nossas almas estarem alegres nesse momento, sendo chamadas a agirem, sendo chamadas a participarem ativamente em nossas vidas. Muito obrigada. Com gratidão, respeito e amor em plena fé, que assim seja. Agora, queridos, por favor, eu vou pedir que vocês pressionem o centro de uma das palmas, pode ser a direita, pode ser a esquerda, tanto faz, apenas pressiona ali, por favor. A gente vai fazer nas duas, tá? Então a gente começa em uma e depois a gente vai para outra. E agora a outra mão, vamos lá. Não precisa apertar muito, não, tá? Na verdade, é um toque, uma leve pressão. E agora, por favor, vocês vão colocar assim as pontas dos dedos assim, olha, umas contra as outras. Fazer também uma leve pressãozinha, tá? Por alguns instantes. Vamos voltar para o exercício de antes mais um pouquinho? Olha, volta ali para a mãozinha, pressiona um pouquinho devagar. E agora outra mão de novo, mais uma última vez, tá? A outra mão agora ali. Ok, ótimo, excelente. Então tá. Então agora vamos fazer assim, olha. Agora eu vou pedir que vocês coloquem uma mão em frente à outra, tá? Só que na altura do peito, tá bom? Então, na altura do peito. Não é para ficar nem muito em cima nem lá embaixo. Deixa na altura do peito. E aí, eu vou até me levantar para vocês verem melhor, olha. Então a gente vai fazer assim, e aí você tenta não deixar o seu cotovelo tocando o tronco. Deixa pelo menos um pouquinho afastado, tá? Então, olha, a gente está assim com uma mãozinha em frente à outra, tá? E vamos permanecer então ali nessa posição paradinho, tá? É isso que a gente vai fazer aqui por um tempo. Então, agora, qual é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo é você relaxar. Se você quiser, você pode até fechar os seus olhos, procurar se acalmar internamente, buscar o seu centro. E eu quero que a partir de agora você leve a sua atenção para o centro das palmas das mãos, tá? Leva a atenção, se concentra no centro das palmas das mãos, né? Das duas mãos. E enquanto você faz isso, por favor, suavemente, eu vou pedir que você repita mentalmente a seguinte palavra: gentileza. Então, você vai repetir 3 vezes a palavra gentileza enquanto você mantém o tempo inteiro, mantenha a atenção no centro das palmas das mãos, tá bom? Então, vamos lá, se prepara e gentileza. Sinta isso, tá bom? Sinta essa gentileza. Mais uma vez, gentileza.
E mais uma vez, gentileza. Permaneça aí devagarzinho, devagarzinho, fica atento aí ao centro da palma das suas mãos, tá? Continua aí atento aos centros das palmas das mãos por alguns instantes. Agora, por favor, abra os seus olhos, mantenha suas mãos aí onde elas estão. Abra os seus olhos e expande lateralmente as suas mãos. E agora eu quero que você vá aproximando uma mão da outra. Olha, devagar. Aproxima uma mão da outra, aproxima e fica atento se você vai perceber alguma coisa entre as suas mãos, tá? Se você nota alguma coisa entre as suas mãos. O exercício é esse. É ver se você percebe alguma coisa entre as mãos. E aí você expande de novo para os lados e volta a aproximar devagar, tá bom? E volta a aproximar. Vamos fazer mais uma prática, tá bom? Mais uma vez. Então, de novo, as mãozinhas ali, uma em frente à outra. Relaxe e mentalmente traga a atenção para o centro das palmas das mãos e repita 3 vezes a palavra doçura, tá bom? Vamos lá então, prepara. Doçura, doçura, doçura. E agora, mais uma vez, então, você vai lateralmente expandir as suas mãos, preparar e aproximar uma mão da outra. Aproxima e vê se você percebe alguma coisa aí entre as suas mãos, tá? Fica alguns instantes, por favor, fazendo isso. E aí, pessoal, podemos então agora voltar para cá, abrir os nossos olhos. Queridos, essa então é a nossa prática do primeiro dia do nosso desafio, tá? E eu queria saber se alguém se sentia à vontade para compartilhar aqui com a gente, se sentiu alguma coisa nas mãos, como que foi. Você pode escrever no chat, ou então você pode também abrir o microfone, tá? Tô vendo aqui a Paula tá dizendo que sentiu uma coisa repuxando. Uau! É, gente, isso é bastante comum. São diferentes sensações, cada um sente de um jeito diferente. E o que acontece é que as nossas mãos, os nossos chakras das mãos, estão despertando para toda uma realidade. Isso é muito bonito e é muito emocional também, né? É muito. A gente fica muito emocionado às vezes em perceber isso, né? Em entrar em contato com essa energia, porque às vezes é uma coisa que às vezes é muito
você está tocando, você está sentindo ali que tem alguma coisa ali entre as mãos, né? É, a Júlia disse que sentiu mais quente no meio da palma da mão. A Laura falou que também sentiu um calor forte. A Cristiane falou que perguntou: é normal sentir mais nas pontas dos dedos? Sim, pode ser que algumas pessoas sintam mais no centro das palmas das mãos, outras pessoas sentem mais nas pontas dos dedos. O José Henrique falou que sentiu uma pressão e um calor. É muito interessante fazer esse exercício, né? A Lúcia está falando aqui: calor, formigamento, peso e o volume aumentou depois da doçura. Que interessante, gente, tá vendo? E se eu ficasse aqui perguntando para vocês, a gente ia ficar a noite inteira aqui ouvindo relatos, né? E agora, assim, importante, se você tá aí, você pensa assim, puxa, eu não senti nada, Lívia, caramba, eu não percebi, não tem nada de errado com você. Lembra que a gente estava falando? A gente precisa ativar esse chakra, como se fosse um sensorzinho que estava desligado. A gente vai agora ativar ele. Então, a nossa prática de amanhã vai ser fazer esse exercíciozinho aqui. Então, quero que amanhã vocês separem algum momento do dia para refazer esse exercício que a gente fez aqui. Lá no nosso grupo de WhatsApp, eu vou colocar o passo a passo desse exercício, tá bom? Para vocês poderem ter ali a referência. Então, esse é o nosso exercício de amanhã. E aí, então vocês vão fazer esse exercício na terça, e amanhã, terça de noite, eu vou entrar no nosso grupo de WhatsApp e vou passar o exercício do dia seguinte, tá bom? A gente vai ter 3 exercícios, um para cada dia. E aí, gente, eu quero então dizer para vocês que se vocês passaram esse tempo todo aqui com a gente, ouviram isso tudo, e se isso ressoou no coração de vocês, se isso fez sentido dentro, se vocês sentiram que a alma de vocês falou: eita, não posso mais deixar para depois, é hora de ir adiante nesse caminho. Se você sentiu algo parecido com isso, eu quero que você considere verdadeiramente estar no nosso curso de Pranic Healing, nível 1, que vai acontecer nos dias 29 e 30 de novembro na Gávea, um curso presencial. É sábado o dia inteiro e domingo pela manhã. Quem se inscrever até sexta agora, pessoal, ganha um super descontão, tá? E é importante você olhar para dentro. Não tem problema nenhum se você estiver assistindo essa live e você não tiver interesse no curso. Eu estou muito feliz com a presença de cada um que está aqui, porque um encontro de almas como esse gera felicidade interna. Agora, se você sente que você quer dar mais um passo, se você quer aprender como tirar a energia de contaminação da sua casa, como limpar a energia suja nos seus chakras, limpar a energia de doença numa pessoa, num familiar seu que está doente, se você quer saber mais sobre os chakras, qual é a função de cada um deles, puxa, eu estou estressado, qual é o chakra que eu preciso limpar para me sentir mais leve? Qual é o chakra que eu preciso tratar para me recarregar? Se você sente isso, se você quer ter técnicas para trazer mais bem-estar para a sua vida, se você acha que a vida não se trata apenas de abordagens que têm a ver com a matéria, com o corpo físico, que tem muito mais além, se você sente isso, então dá uma conferida no nosso curso, tá bom? Eu vou ser a professora e eu vou estar muito, muito feliz de encontrar vocês pessoalmente, tá? A gente vai ver protocolos para alívio de enxaqueca, alívio de estresse, TPM, insônia, dores crônicas, isso tudo, né, para finalizar agora aqui esse nosso encontro de hoje, essas técnicas todas, inclusive o que a gente fez aqui foi ensinado por um mestre chamado Shoa Koksui, que escreveu mais de 20 livros e espalhou essa técnica que é o Pranic Healing por mais de 100 países. Então, foram muitas e muitas vidas transformadas verdadeiramente através dos conhecimentos desse ser especial. Então, espero que a gente esteja junto lá, mas antes do curso a gente já vai estar junto no nosso desafio, né, pessoal? Então, vamos finalizar aqui com um agradecimento, porque a gente ganhou muito hoje, recebemos muita coisa hoje, né? Eu ganhei e sei que vocês ganharam também, porque quando a gente faz essas coisas de energia em grupo, as energias elas são multiplicadas, os benefícios são muito maiores do que se a gente estivesse trilhando nossos caminhos sozinho, né? Então vamos agradecer ao Ser Supremo, a Deus, a fonte de toda a vida, energia e amor, a todos os grandes, grandes seres, ao Mestre Shoa Koksui e aos mestres de cada um de nós aqui, aos anjos de cura e à nossa alma superior, ao nosso eu divino,
Muito obrigada por toda ajuda, proteção e orientação divinas. Obrigada por tanto que recebemos. Obrigada pela oportunidade de estarmos em grupo, aprendendo sobre energia e tendo a chance de modificar as nossas vidas verdadeiramente, de acordo com a vontade da nossa alma, de acordo com o propósito superior da nossa alma. Com gratidão, respeito e amor em plena fé, nós agradecemos que assim seja. Queridos, muito obrigada por terem participado, tá bom? Eu vou me despedir de vocês aqui, deixar um beijo bem grande para todo mundo, tá? E vamos continuar nossa conversa lá no grupo de WhatsApp, viu? Beijo para vocês. Muito obrigada, Gratidão. Lívia. Um abraço enorme. Tchauzinho. Tchau, tchau.